Irmãos, prosseguindo na autoridade do soberano, vamos ver mais um último caso de veneno que eu chamo, porque é o outro caso célebre que está em jogo 12 versos consecutivos, exatamente o relato da mulher adúltera que nós achamos em João 7, versos 53 até capítulo 8, e verso 11. Agora, aqui, o quadro é diferente. Até aqui, você viu assim, metade de 1%, 2%. Aqui não, aqui é 15% da totalidade não traz, contra 85%. Então, esse 15%, mais ou menos 240 manuscritos, contra 1.400 que tem. Então, 85% que tem é uma maioria razoável, não é? Agora, não quero me deter aqui com outra coisa a não ser o seguinte. Um certo erudito do outro lado já foi embora, o nome dele é Bruce Metzger. Ele escreveu um comentário assim, defendendo as decisões do comitê que produziu o texto chamado crítico, de fato eclético, uma coxa de retalhos. Ele argumenta que o relato da mulher adúltera interrompe a sequência do Evangelho de João. Então, para ele, deveria seguir direto de 7:52 a 8:12, quer dizer, e que com isso, sem interrupção. Então, é essa questão que agora eu quero atingir. Eu vou ler aqui, está aí também, você está aí na sua apostila, é a página 10, mas aí a página é diferente para você. João 7:53, a discussão. Eu quero ver se seria verdade que os 12 versos interrompem a sequência. É essa questão que estou vendo aqui. Então, vamos ler o verso 52 do capítulo 7. És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. É que os fariseus, os sacerdotes, aquela gente tinha mandado o guarda para prender Jesus, só que voltaram mãos vazias, dizendo, não, nunca ninguém no mundo falou com ele. Só. Aí, és tu também, tá? Aí Nicodemos levanta a mão, mas peraí, nós julgamos alguém antes de ouvi-lo? Então aí vem os outros, mas és tu também da Galileia? Aí pulando direto para o verso 12, conforme eles alegam. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora, vem cá. Falou-lhes. Agora, lhes é um pronome. Pronome não pode acontecer sozinho no espaço, ele tem que ter antecedente. Quem é ou qual é o antecedente de lhes? E qual é o significado de outra vez? Você não pode dizer outra vez se não houve a primeira, pode? Você fala outra vez, fatalmente tinha uma primeira vez. Ou várias primeiras vezes, mas quer dizer, não pode. Então, o que é aqui? Se você corta fora esses versos, falou-lhes, pois, Jesus. Jesus está falando com quem? No verso 52, 51, está lá os escribas, os fariseus, mas o problema todo é que Jesus não estava, que os guardas não trouxeram Jesus, era esse, Jesus não está. Então, simplesmente você tem aqui uma fratura, você tem um vidro quebrado, um pedaço faltando, que o lhes, se você corta fora os 12 versos, o lhes tem que dizer respeito àquela turma que está lá argumentando com Nicodemo, porque Jesus não está lá, então é impossível. E outra vez, mas se você falar outra vez, é que ele já falou pelo menos uma, mas ele não está nem ali, como é que ele pode falar a primeira vez, para não falar a segunda? Então,
O argumento de Metzger é meramente uma mentira. Ele mentiu assim, propositadamente. Um homem inteligente, ele sabia o que estava falando. Ele sabia que não era verdade. E você lendo com atenção o texto vai verificar que não é mesmo, é impossível o que ele disse. Então, se você lê corretamente o que está com 85% dos manuscritos, Jesus está ensinando no templo. E de repente, lá pelo verso 3, chega aquela turma com aquela mulher coitada, é uma jogada suja, que diz, nós pegamos ela no ato. Agora vem cá, eu sou velho, mas eu entendo dessas coisas também. Você pega no ato, cadê o homem? Pegaram assim no ato, cadê o homem? Vai ver que era um deles. Não, eles eram sujos. Esse pessoal era sujo. Então, essa turma, eles interrompem que Jesus está ensinando o povo. Aí então, vão embora. Aí Jesus, cadê aqueles teus... Não tem ninguém. Eu também não te condeno. Vai embora, mas não peca mais. Por que Jesus não condenou? Ele não podia, porque a lei exigia 2 testemunhas. E Jesus sozinho não podia condenar ninguém. Não tinha mais ninguém. Então, eu não te condeno. A lei não permitia. Ele não era sequer testemunha, ele não estava lá para ver. Eu não te condeno. Só que já está de bom tamanho. Não faça mais. Aí, ele retoma a palavra. Falou-lhes, pois Jesus outra vez. Quer dizer, ao povo, ninguém foi embora. Aquilo foi um circo, ninguém foi embora. Estava aí todo mundo vendo aquilo. Então, Jesus meramente retoma a palavra. Depois, se o relato não fazia parte, pela hipótese, do texto original de João, como, aonde e quando e etc. poderia alguém enxertar uma coisa tão curiosa, para não usar palavra ou outra, no meio do texto sagrado? E de tal sorte acaba dominando 85%. Em termos da ciência da probabilidade estatística, que é uma ciência aritmética, seria simplesmente impossível uma invenção posterior alcançar 85% assim das testemunhas posteriores. É estatisticamente impossível isso. De qualquer forma, 85%. E todos os manuscritos melhores estão do lado do 85%. São os outros que estão dos 15%. Simplesmente, eu não quis assim deixar essa alegação espúria do Metzger passar sem comentário, porque é uma estupidez na cara. Bom, muitos dos casos, outros daquilo que eu chamo de veneno, problema tipo 1, você vai achar realmente dentro da sua apostila qual diferença faz. Se não todos os casos, mas a maior parte tem discussão. Então você pode ver assim a resposta que eu dou. Então, vou largar. Por quê? Porque não quero gastar o tempo todo com o trabalho inimigo. Eu meramente coloquei o suficiente para vocês sentir que realmente existe um problema. Nós temos um caso sério pela frente. Só isso. Agora, prosseguindo. Eu tenho um esboço-chefe que você não tem, então, paciência. Eu gostaria agora de perguntar, assim, responder a pergunta, mas peraí, como é que nós chegamos a esse ponto? O que aconteceu? Como podia acontecer uma coisa dessa? O que houve? Vamos pensar um pouquinho na Reforma Protestante. Que nós aqui fazemos parte do Ocidente, da Europa Ocidental e as colônias
dessa Europa. Tudo aquilo que nós chamamos de crítica textual no Testamento, aquela coisa toda, tem a ver exatamente com o Ocidente e não com o Oriente. As igrejas ortodoxas, normalmente a grega, mas também a russa, e enfim, nunca fizeram parte daquilo que nós aqui chamamos de crítica. Não, eles sempre souberam que o texto original estava na tradição bizantina, sempre. É isso que eles usam. Está aí, desde o começo. Então, a problemática toda, essas versões todas, é só no mundo ocidental, quer dizer, a Europa Ocidental e as suas colônias. Então vamos voltar ao ano 1500. Portanto, um pouquinho antes da Reforma. No ano de 1500, a Igreja Romana, Católica Romana, dominava o cristianismo na Europa Ocidental. O Papa dizia que só ele tinha a competência para interpretar a Bíblia, mas ninguém no mundo podia interpretar, só o Papa. O povão não era permitido sequer ler a Bíblia. Então, interpretar não era problema, você não podia nem ler. E a Bíblia era a Vulgata Latina. Não o texto original, quer hebraico, quer grego. Era a latina. Aí, no ano de 1517, o nobre do Martinho Lutero apregou assim 95 teses. Mas no ano anterior, 16, saiu o primeiro Novo Testamento grego impresso do Erasmo. Teria sido mero acaso, não sei, duvido muito. Mas como desenvolver, o desenrolar daquilo que nós chamamos agora da Reforma Protestante, aí surgiu sola Scriptura, quer dizer, a Escritura é a nossa autoridade máxima. Então, a Reforma rejeitou a alegação da Romana de que o Papa era o tal, e que a Escritura é a autoridade maior. E, além do mais, todo e qualquer crente tem o direito de estudar e interpretar a Bíblia. Quer dizer, foi um ataque frontal contra as pretensões lá do Vaticano. Depois, eles já tinham, pois, o texto grego impresso. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim. Então, nós jogamos agora o texto grego contra a Vulgata Latina. Naquele tempo, a establishment, quer dizer, a máquina da Igreja Romana era totalmente corrompida, era uma desgraça, era uma vergonha simplesmente. E o povo pensante da Europa Ocidental já estava satisfeito, quer dizer, não estava mais querendo saber desse Deus, desse pessoal. Então veio já a era da razão e com isso o humanismo. Então era rejeitando esse Deus aí dessa. Então a própria Reforma Protestante é, até certo ponto, filha da Renaissance, quer dizer, a era da razão. Qual foi a defesa de Lutero, quando ele está sendo assim julgado para então ser condenado? Ele disse: se vocês não me convencerem pela Escritura e pela razão, eu não volto atrás. Tá? Pela Escritura e pela razão. Até aí tudo bem, só que muitos não queriam saber da Escritura. Aí ficou só a razão, aí sai de baixo. Agora, a romana não se deu assim, não ficou assim muito satisfeita com essa coisa toda e veio o contra-ataque.
Porque na Biblioteca Vaticana tinha muitos manuscritos gregos no Testamento. E desses manuscritos gregos não tinha dois iguais, pelo menos assim nos 4 evangelhos, não tinha dois perfeitamente iguais. Aí a Igreja Romana jogou na cara da reforma, dos reformistas. Você está alegando aí só a Escritura? Qual é a tua Escritura? Então a Igreja Romana obrigou a reforma protestante a lidar com a problemática de variação textual, quer dizer, variantes nos manuscritos. Os manuscritos não batem. Um manuscrito diz assim, outro diz assado. E agora como é que fica? Só que essa área de estudo era totalmente nova. Ninguém tinha. A Bíblia deles vinha sendo, antes era a Vulgata Latina. Então o texto grego era, de certa forma, uma novidade. Então se antes era sequer proibido ler, e agora como é que você vai estudar? Você aprendeu aonde? Você aprendeu com quem, quando, como? Depois, simplesmente, naquele tempo, faltava aos reformadores os subsídios mínimos necessários para tratar do assunto. Havia uma certa coleção de manuscritos gregos assim nas bibliotecas. A Biblioteca Nacional da França tinha centenas, de Londres centenas, para nem se comentar o Vaticano, só que a Biblioteca do Vaticano não era tão fácil de acesso para o reformador, mas aquilo que eu entendo que Deus usou, quer dizer, a família 35 de manuscritos, essa família era muito mal representada nas coleções existentes assim na Biblioteca da França, de Londres, enfim, etc. Depois também, você só pode se inteirar da situação cotejando manuscritos. Ninguém tinha feito isso. Então o pessoal não sabia qual era a problemática, a extensão dela. Para você começar a traçar o fluxo da transmissão do texto grego, você tem que cotejar manuscritos. Enquanto você não fizer isso, você está pisando no ar, você não sabe onde está pisando. Ninguém tinha feito isso e não houve sequer tempo para fazer isso por algum tempo. Mesmo porque era da razão, agora queremos razão. Mas, então, para quem abraça a razão, o sobrenatural é, no mínimo, desconfortável. Quer dizer, quem coloca a razão cá em cima acha difícil lidar com o sobrenatural. Por sinal, de passagem, nas denominações protestantes chamadas históricas ou tradicionais, até hoje tem dificuldade com o sobrenatural. Até hoje. Porque eles primam pela razão e aí agora o sobrenatural não encaixa. Você não pode controlar o sobrenatural através da razão, não dá. Ao mesmo tempo, Satanás desfechou um ataque tríplice contra a autoridade de Deus e da Bíblia. Primeiro veio a teoria de Darwin. A teoria de Darwin jogou o próprio Deus fora. Não existe Criador, é tudo assim, matéria, enfim, o nada mais o acaso. Mas muita gente não queria ficar totalmente livre de Deus, por favor. Então, veio aí, tridente, não, veio o segundo dente, exatamente o que às vezes chamamos da crítica alta ou literária. Ele diz, não, que Isaías não foi escrito por Isaías, e Mateus não foi escrito por Mateus, aliás, nada foi escrito por ninguém, simplesmente rejeitaram totalmente qualquer noção de uma Bíblia inspirada. É uma literatura que nem Homero, Aristóteles ou qualquer outro.
Jogou fora, portanto, uma Bíblia com qualquer assim, sombra de autoridade. Só que aí ainda tinha gente que não queria fazer exatamente isso. Então veio o terceiro dente, que era exatamente a teoria de um homem por nome de John Fenton Anthony Hort. Hort e o Brookvoss Westcott, dois ingleses, bolaram uma teoria que leva o nome deles. Se bem que o Westcott, que era bispo de Durham, ele era bispo da igreja anglicana, ele meramente prestou seu prestígio, seu nome, a coisa. Quem fez o trabalho, todo mundo entende assim, quem fez o trabalho foi o Hort. Ele era professor da Universidade de Cambridge. Essa teoria minou a confiabilidade do Novo Testamento. Foi mais sutil, portanto. A crítica alta jogou fora tudo no lixo. Agora, o Hort, não. Só que acaba com a autoridade objetiva do texto. Então, isso já existia. Eu vou falar daqui a pouco eu vou te dar a essência da teoria de Hort. Este livro, o meu primeiro livro, saiu em 77 e no capítulo 2, no capítulo 3 eu descrevo o que é a teoria de Hort. Foi traduzido, está aqui ainda também 3. No capítulo 4, eu então avalio, eu tintim por tintim a teoria, eu mostro que de fora a fora é totalmente errado, é totalmente falsa a teoria. Tudo, não tem um ponto verídico na teoria inteira. Eu provo isso. Isto aqui saiu em 77. Portanto, 35 anos mais ou menos, não? Até hoje ninguém conseguiu responder o meu desmantelamento da teoria de Hort, até hoje. Se ninguém até hoje conseguiu desmantelar, é porque provavelmente não pode. Eu estou com os fatos. Eles me jogam no lixo de outra forma. Agora, responder é que não conseguem responder. Mas antes de chegar a esse ponto, vamos mostrar um pouquinho só e ver outra questão. Desde o começo, quer dizer, em termos do século XVII, XVIII, veio à tona a ideia totalmente improcedente, mas à primeira vista tem alguma lógica, de que os manuscritos mais antigos devem ser os melhores, porque tipo a analogia de um córrego d'água. Quer dizer, se a água está brotando do chão, quanto mais próximo você ficar assim da boca da água, está mais pura água. Deve ser que quanto mais a água correr, então vai acumulando. Então essa é a analogia à primeira vista. Então, para eles alegavam que os manuscritos mais antigos, por serem mais se aproximarem mais assim da fonte, deveriam ser melhores, etc. Só que se alguém vai construir uma casa assim, bem lá onde tem a fonte, e joga todo o detrito assim para dentro, aí é exatamente o contrário. Se alguém joga tudo lá dentro, aí quanto mais a água correr, a ação do sol, a ação do solo vai purificando a água. É isso que aconteceu. Eruditos de todas as linhas teóricas reconhecem que durante o segundo século foi que aconteceu as maiores perturbações quanto ao texto do Novo Testamento. Tinha assim herege para você perder de vista, alterando o texto, coitado, não temos o nome de pelo menos sei lá quantos deles. Enfim, mas essa ideia de que os mais antigos são os melhores é simplesmente fatal para a verdade. Como eu já mostrei aqui, esses dois grandes pergaminhos, Codex B e Codex Alba, discordam entre si mais de 3.000 vezes. Então, não são os melhores, são, aliás, os piores, eu posso provar isso.
Mas essa ideia de que os mais antigos seriam os melhores foi fatal para o Novo Testamento. Ouçam bem, ouçam bem. Se os mais antigos são os melhores, e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, então a recuperação do texto original é simplesmente impossível. Se você diz que os mais antigos são os melhores e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, você não tem como alcançar. É impossível. Então, é exatamente essa jogada que Satanás joga. Porque desde o começo, dois grandes pergaminhos do Antigo, quer dizer, o Codex Vaticanus e o Codex de Obesa, que só tem os 4 evangelhos mais atos, esses dois eram conhecidos desde o século XVII, se não antes. Só que esses dois discordam milhares, quer dizer, pior ainda do que o Aleph é o D. O D é pior do que o Aleph, imagine se possível. Então, milhares de discordâncias. Bate o desespero. Se você vai comprar a ideia que antigo é bom e os antigos simplesmente não dá. Então, essa jogada então simplesmente solapou, matou aí a confiança. Porque eu digo e provo o contrário. Os antigos são os piores, não são os melhores, são exatamente os piores. Aí isso aí simplesmente vira a mesa. Esse Codex de Obesa também é do Egito? Supõe-se. Ele é o pai do suposto texto ocidental, né? Aliás, é bilíngue, com latim, grego e latim. Então, talvez tenha sido feito em Roma, quem sabe, mas o texto grego não veio de Roma, veio de outro canto. Se foi produzido em Roma com latim, é bilíngue. Agora, mais uma coisa, que nem todo mundo sabe. Até o ano de 1910, quando um alemão por nome de Adolf Deissmann publicou o seu Licht von Osten, me perdoe a pronúncia aí, em 1908, mas a tradução para o inglês, 2 anos depois, assim, Light from the Ancient East, que é luz do Oriente Antigo, apareceu em inglês em 1910. Até aquele momento, não se entendia no mundo dos eruditos de que o grego koiné era a língua franca no tempo do Senhor Jesus. O que se achava é que o grego no Novo Testamento era um grego clássico mal falado, aviltado. Sim. Aí havia 2 maneiras de querer explicar aquilo. Os pietistas disseram, bom, então é um grego Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo criou esse grego para o Novo Testamento. Só que essa teoria não agradou muito aos acadêmicos. Eles preferiram dizer, não, é meramente um grego mal falado, só isso. Um grego caipira, os caipiras me perdoem. Só que, me escutem, por favor, isso aqui não é à toa. Se o Espírito Santo fosse inspirar um Novo Testamento, por que ele não usou um grego decente? Aqui os acadêmicos falando, né? Eles achando que o grego do Novo Testamento é um grego caipira, assim,
Quer dizer, se o Espírito Santo fosse inspirar, quer dizer, para eles, eles estão negando. Eles estão negando a inspiração, porque se é um grego assim mal falado, então o Espírito Santo não fala grego? Não, né? Quer dizer, por favor, você precisa sentir na pele o dilema que tinham os homens de Deus naquele tempo querendo defender o texto. Gente, não foi fácil. Não foi fácil. Então, um Burgon da vida, que combateu a teoria de Hort, coisa e tal, gente, não foi fácil. Eles não tinham os fatos necessários, a informação à disposição. Depois, essa ideia totalmente improcedente a respeito do grego e coisa e tal. Então, o argumento que eles acharam, eu não estou criticando. Se estivesse lá, faria a mesma coisa. Eles argumentaram, se o soberano Deus, assim, na sua providência, permitiu que os reformadores fizessem uso do texto recebido, então é porque é o texto recebido que Deus escolheu e é esse texto que nós temos que usar. Beleza? Até aí. Mas no ano de 1910, em inglês, 8 em alemão, aparece o trabalho de Deismann. E ele provou por A mais B mais C mais D que o grego no Testamento não é grego clássico mal falado, coisíssima alguma, era a língua franca do mundo daquele tempo. Tem até gramática escrita para o Koiné. Tem. Aí você tem uma reviravolta. O Novo Testamento não é um grego mal falado. Simplesmente é a língua franca de então. Só que isso já chegou tarde para um Burgon da vida. Esse pessoal já se foi fazia tempo. Mas mesmo depois, o pessoal ainda vem com a mentalidade já formada da teoria de Hort e coisa e tal. E eu entendo que o Hort foi exatamente um exímio servo de Satanás, que Satanás levantou exatamente para resolver um problema que Satanás ainda estava sentindo. Apesar dos pesares, tudo que o mundo acadêmico alegava e falava, insistia e dizia, as traduções que o mundo protestante estava utilizando, todas elas em cima do texto recebido. Então, a tradução de Lutero para o alemão, de Tyndale para o inglês, de João Ferreira de Almeida para o português, de Cipriano de Valera para o espanhol, todas essas grandes traduções assim da Reforma Protestante, todas elas traduzidas em cima do texto recebido e não do texto eclético. E depois também, onde tinha assim prayer books, o que seria isso em português? Assim, prayer book. Livro devocional. Livro devocional, quer dizer, na anglicana, na luterana tem essas coisas. No meio batista não tem essa coisa. Então, mas e declarações assim de teologia, a Westminster Confession, por exemplo, essas coisas assim, tudo em cima do texto recebido. Então, o que faz Satanás? Joga Hort. Westcott, já expliquei, ele prestou o prestígio ao nome, mas quem trabalhou foi... Agora, o filho, um dos filhos, não sei se ele teve mais, mas um filho de Hort, o nome é Anthony Hort, que muito admirava seu pai, escreveu depois assim uma biografia, só que vida de, quer dizer, naquele tempo, uma vida era de 2 volumes contra uma biografia que era só um volume, então era um prestígio póstumo, quer dizer, status depois de morrer, de você ter uma vida de 2 volumes. Mas o filho escreve assim volumosamente, repetindo meramente cartas que o pai havia escrito, que o Hort, Westcott e Lightfoot fizeram um convênio entre si, que iriam, todos iriam preservar todas as cartas que iriam escrever, para exatamente ter essas cartas à disposição de quem quisesse depois escrever uma biografia.
Então o filho de Hort está com essa massa de correspondência, e nas próprias palavras do próprio pai, que estão aí citados, eu já li tudo isso. O próprio pai declara assim, que ele não crê que Jesus seja Deus. Ele não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. E quando a teoria de Darwin chegou, ele abraçou com ambas as mãos. Então provavelmente nem acreditava muito em Deus. Por isso que eu chamo ele de servo de Satanás. Ele não era cristão absolutamente. Não crê que Jesus é Deus. Não, por favor. Então, eu vou agora gastar um tempinho com essa teoria. Não vou dar a resposta, porque aí seria horas a fio e você pode ler tudo isso. Você pode jogar aí essa sola escritura. Essa coisa aqui. Pronto. Cadê a tradução para o português, qual o texto original do Novo Testamento você encontra aqui. Por enquanto só ali, em português. Todo o meu trabalho em inglês e grego você pode baixar gratuitamente aqui, tudo. Mas por enquanto em português só aqui. Agora o Alan está montando um novo site para mim, e daí a pouco, querendo o nosso Deus, vamos ter outra vez um site meu bilíngue, onde eu trabalho em português. Vai aparecer. O quê? Aqui é A. Se digita errado, aí não cai no site. Né? Nunca vai cair. Command é A. O resto é 2M, tudo bem, etc. Mas aqui é A. E o próximo domínio? O que você vai criar? Prunch. www.prunch. P-R-U-N-C-H. Que é Prunch. Project Underground Church. As primeiras duas letras. Depois eu... Não tá funcionando ainda. Mas vai. Bom. Então, a resposta que o meu desmantelamento da teoria de Hort, que lancei em 77 e nunca foi respondido até hoje, você pode ler tintim por tintim a partir dali, é gratuito. Nunca achei quem quisesse publicar a tradução para o português no Brasil. Até hoje nunca ninguém publicou. Tem alguma novela por detrás, mas não é o assunto aqui. É preciso procurar entender como era o mundo de então. Ninguém sabia o que fazer com a variação textual, porque ainda não haviam atinado para a família 35 e os melhores manuscritos. Depois, toda aquela conversa é um grego aviltado, etc., e coisas, etc. Só que aquilo todo gerou e deixou uma terrível incerteza. Vou citar um caso. O tempo é pouco, não posso dizer tudo, mas um grande campeão nosso assim nos Estados Unidos, assim na briga contra o liberalismo teológico, era o Benjamin B. Warfield, presbiteriano. Warfield, até hoje, a defesa da inspiração da Bíblia que ele escreveu é praticamente assim, você quase não consegue aprimorar. Foi tão bom. Só que ele depois entendeu de ir à Alemanha e estudar com o pessoal lá totalmente liberal. E foi, mas isso um tanto depois já da teoria de Hort e tal.
como ninguém sabia o que fazer com a variação nos manuscritos, imagino que foi isso que derrubou ele. Ele voltou, esse Warfield voltou da Alemanha, louvando a Deus porque Deus havia levantado o Westcott Hort para recuperar o texto perdido no Testamento. É que o Hort alegava que o texto dele não mais do que a milésima parte estaria em dúvida. Isso foi o que o próprio Hort alegou a respeito do seu próprio texto. Uma falta de modéstia quase igual à minha, tá bom? Mas sério, agora procure entender assim o mundo de então. Então, aquilo soou tão bem, quer dizer, para quem estava assim atordoado com esse problema da variação, coisa, então chega esse sujeito e diz: oh, mas quando muito a milésima parte do texto está em dúvida, mas aquilo foi um alívio muito grande, graças a Deus, só que era pura mentira, quer dizer, aquilo dizendo respeito ao texto dele, e já mostrei aqui, no meu entender é 10% errado para começar. Por A mais B, essa teoria lavou, quer dizer, dominou o mundo, quer dizer, todas as denominações, mesmo as conservadoras, todo mundo abraçou, parecia dar uma solução para a variação textual, parecia ser uma solução, só que não era, o pessoal não tinha analisado profundamente e adequadamente. Agora, eu vou explicar rapidinho a teoria, só para você entender como é que chegamos a este ponto. A abordagem básica, declaradamente, sem pestanejar, sem não está fingindo nada, absolutamente, diz: ó, o Novo Testamento não é inspirado. Esse é o ponto de partida na teoria de Hort. Nós aqui estamos tratando de uma literatura igual a qualquer uma outra, nada de coisa inspirada. Com isso, ele alegou que nem os primeiros cristãos acreditavam que fosse isso e, portanto, a primeira década de séculos, ninguém estava nem aí com esse texto, ninguém estava preocupado, portanto, ninguém estava zelando, e que quando finalmente a evolução da superstição e da crendice levou os cristãos de outra geração a imaginar que aquilo fosse Bíblia, aí então correram atrás para ver, já estava perdido o texto, já era tarde, ninguém sabia mais qual era. É essa a teoria de Hort. Aí, começando com esse pano de fundo, esses pressupostos, ele agora pega o que fizeram lá na grande biblioteca e Universidade de Alexandria, trabalhando em cima dos trabalhos de Homero e Aristóteles, qualquer coisa. Eles faziam uma coisa que chamava de genealogia, quer dizer, eles procuravam reconstruir uma árvore genealógica. Você começa com pequenos galhos e vai assim, galhos maiores, até finalmente chegar no tronco, exatamente uma árvore de verdade colocada de cabeça para baixo. Quer dizer, as árvores nossas, o tronco está cá embaixo e vai subindo ali. Colocaram de cabeça para baixo. Ele alegou que fez isso. Ele não, que eu saiba, ele nunca sequer cotejou um único manuscrito por inteiro. Como eu já fiz vários. Nunca ele. Ele alegou, no entanto, que tinha feito isso e que, como resultado, foi possível reduzir a massa de manuscritos para 3 famílias, ou 4, dizia eles. O texto neutro para ele, que era o Codex B, aliado por vezes com o Codex A. O Codex alexandrino egípcio, que era os demais assim dessa laia,
o texto ocidental, que era principalmente o Codex D e as versões latinas, e o que ele chamou de texto siríaco, que nós chamamos hoje de texto bizantino, que era a grande massa. Então ele, assim, reduziu mais de 1000 manuscritos para 3. Agora, isso é negócio, né? Se você consegue fazer isso, isso é negócio. Você agora só tem que lidar com 3. Ele alegou. Pura mentira, mas alegou. Agora ele pega os 3 e ele, desde o começo, bolou a teoria toda, era para derrubar o texto recebido, e portanto o texto siríaco, que o texto recebido vem da massa bizantina. Mesmo eruditos assim, que me odeiam, mas todo mundo reconhece que Hort bolou a teoria para destruir o texto recebido. Ele não trabalhou assim inocentemente, assim, num paraíso assim. Não. Ele trabalhou com um objetivo definido de destruir o texto recebido. Aí, tem os 3. O texto egípcio, o texto ocidental e o texto siríaco, bizantino de hoje. Agora ele quer provar quem é melhor. Primeira coisa, ele alega conflação. O caso, assim, bem fácil, está no último verso de Lucas, só para você entender de que se trata. Não vou gastar tempo aqui, só para você entender de que se trata. O último verso de Lucas. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Agora vamos ver o que está aqui a nova versão internacional. Último verso de Lucas. Vamos ver, chega lá. Papel muito fino. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aqui diz, louvando e bendizendo. Aqui diz somente louvando. Sucede o seguinte, que esse louvando, você encontra naquela pequena porcentagem de manuscritos assim egípcios, é o tal do tipo alexandrino chamado, diz louvando. O Codex D, em alguma versão latina, diz unicamente bendizendo. Então, o Codex ocidental tem bendizendo, o texto ocidental tem bendizendo, o texto egípcio tem louvando, e o texto siríaco junta os dois e diz louvando e bendizendo. Então, isso é uma conflação. Quer dizer, você pega um pedaço daqui, outro pedaço dali, e você junta os 2 pedaços e cria uma nova coisa maior. Um tijolo daqui, outro tijolo daí, agora você uma coisa com 2 tijolos. Isso é uma conflação. É um tipo de mistura onde você pega... Agora, a essência do argumento é obviamente esta. Uma conflação, nesse sentido, fatalmente tem que ser posterior aos outros. Né? Se eu vou bolar uma conflação, eu pego um tijolo de A e outro tijolo de B, mas esses tijolos têm que existir antes de mim. Eu pego daqui, eu vou juntando, mas fatalmente os pedaços existiam antes. Então, é esse o argumento, que a conflação prova que o texto que traz conflação é posterior aos textos outros, em cima dos quais está construído. Muito lógico. Quer dizer, se fosse verdade, é lógico. Fosse verdade. Não é verdade, mas se fosse. É um caso. Ele alegou exatamente 8 casos na Bíblia inteira. E bolou uma teoria em cima, isso é outro assunto. Ele alegou, ele mentiu na cara. Ele sabia que estava mentindo, eu provo isso. Mas ele alegou que só existe conflação no texto siríaco.
Suponhamos então que alexandrino é A, ocidental é B e ciríaco é C. Então existe você só encontra onde o C pegou pedaços de A e B e juntou. Nunca você encontra o A e C para B ou C e B para A. Alegou ele, né? Então ele alegando ele alegar ou deduzir que o texto ciríaco era posterior, ele não podia admitir conflação dos outros tipos, que se é assim, então tudo igual por igual. E aí você não pode argumentar que um é pior do que outro, porque se todo mundo você vai pichar com a mesma brocha, não. Ele mentiu, foi na cara, ele sabia que estava mentindo, mas o pessoal engoliu. Então, o primeiro argumento, ele prova que o texto ciríaco é posterior por conflação. Não satisfeito, aí ele apela para os antigos pais da igreja, as citações, onde os escritos dos antigos cristãos que nos chegam às mãos, que chamamos nós de pais da igreja, onde eles citam o Novo Testamento. Aí, ele alegou, também mentiu na cara, mas ele alegou que o primeiro pai da antiguidade, o Crisóstomo, do século, que já do ano 400 mais ou menos, foi o primeiro pai a utilizar nas suas citações do Novo Testamento leituras tipicamente siríacas. Todos os pais da igreja antes usavam citações tipo Alexandria ou então tipo ocidental. Mentira, mas é isso que ele alegou. Aí então é o segundo argumento. Se o texto ciríaco não aparece nas citações dos pais antes do ano 400, é porque não existiu antes. É uma coisa posterior. Argumento 2. Não satisfeito, ele ainda colocou um argumento subjetivo. Aqueles dois seriam objetivos, supostamente, fossem verdade. Ele ainda acrescenta um argumento subjetivo, dizendo que na cabeça dele as variantes, as leituras tipicamente siríacas eram inferiores. Bom, se você acha inferior, aí não vou perder tempo com isso. Isso é uma coisa subjetiva. Só que o nobre do Ford, ele tinha um pequeno problema. Como explicar que através dos séculos a igreja só copiou e transmitiu o tipo de texto siríaco? Como explicar esse pequeno detalhe? Como é que o texto siríaco, hoje chamamos de bizantino, domina meramente 95% dos manuscritos? Se foi uma coisa posterior, como é que... Não dá, né? Quer dizer... Aí, ele bolou outra coisa fictícia. Aquele homem sabia criar ficção, sabe? Ele era bom. Ele alegou outra vez uma coisa totalmente improcedente, de que houve um trabalho, assim, de redação, encabeçado por um tal de Luciano, lá pelas tantas da Síria, no século... Ele trabalhou, acho que século IV. Ele bolou, supostamente, uma revisão do texto grego, e que aquilo foi imposto às igrejas por ordem superior, assim... Na igreja grega não havia papa, então metropolitano, alguma coisa, né? Patriarca. Não tem uma cintela de evidência quanto a isso. É uma pura ficção, porque uma coisa desse tamanho, uma revisão oficial no Testamento, não deixar um vestígio, isso é impossível, simplesmente não existe isso. Mesmo porque nós temos, no mundo latino, nós temos um caso análogo, exatamente a Vulgata Latina. O Papa pediu a Jerônimo, o nome dele era outra coisa, mas Jerônimo é mais fácil,
fazer uma nova versão em latim, porque havia um horror de traduções latinas, assim, que disparado. Só que o Papa não conseguiu impor a Vulgata Latina. Se o Papa não conseguiu impor a Latina, então como é que um sujeito, Luciano, sabe lá de onde? Não funciona. Simplesmente não funciona. Fosse verdade mesmo assim, por que não ficar com um texto desse tipo? Mas tanto não foi verdade que, no caso da Vulgata Latina, nós temos mais de 10 mil cópias em latim da Vulgata. A coisa é tão para cá e para lá que hoje ninguém sabe qual foi a redação original de Jerônimo. Ninguém sabe. Tem 2 ou 3 edições diferentes da Vulgata Latina, hoje que ninguém mais sabe o que o velho Jerônimo teria escrito. Bom, essa teoria é falsa de fora a fora. 100% falso. Agora, no entanto, o pessoal adorou, abraçou, acreditou, gostou. E o efeito disso foi jogar fora o Novo Testamento da Reforma. O texto recebido, o Novo Testamento da Reforma, foi jogado no lixo, no mundo dos eruditos. E também quem vai fazer tradução para outra. Então, as traduções modernas, quase sem exceção, todas elas a partir de um texto que vem de Hort, quer dizer, um texto egípcio, um texto pervertido de fato. Agora, uma coisa que não é dita o suficiente, mas eu insisto, que sempre, em qualquer trabalho científico, análise científica que vamos fazer, sempre é preciso fazer uma distinção rigorosa entre 3 coisas. Havemos fazer uma distinção rigorosa entre aquilo que é evidência, aquilo que é pressuposição e aquilo que é interpretação. As evidências deveriam ser a mesma coisa para todo mundo. Fato é fato. Os fatos estão aí, as evidências estão aí. O manuscrito é fato. O manuscrito é a mesma coisa para A e para B e para C. Quer dizer, o manuscrito está aí, é o fato. Agora, a interpretação que você vai dar ao fato, aí agora nós temos, como diz o ditado, cada cabeça um mundo, então, cada qual. Mas o que orienta a interpretação que você vai dar? O que orienta a sua interpretação é as pressuposições que você tem aqui. As pressuposições é que orientam a sua interpretação. Então, os fatos deveriam ser os mesmos para todo mundo. Mas 2 pessoas com pressuposições diferentes, se dirigindo ao mesmo grupo de fatos, vão tirar ideias diferentes, fatalmente. Vão tirar interpretações diferentes. Por que eu estou insistindo? Porque o que acontece é o seguinte. No mundo de hoje, e de 2 séculos para cá, não se faz mais isso. Antigamente, a definição de um erudito de verdade incluía a honestidade. Você querendo ser um erudito de verdade, você tinha de ser honesto. Isso quer dizer, honesto para com os fatos, honesto para com as evidências. E com isso, então, todo e qualquer erudito de caráter iria dizer abertamente, no começo, o qual eram as suas pressuposições. Até hoje. Então, as minhas. O soberano existe, o Criador existe. Ele entregou uma revelação escrita à nossa raça e ele preservou essa revelação até hoje. Minhas pressuposições. Eu posso provar uma coisa e outra, mas a gente não pode trabalhar sem pressuposição, é impossível. Então, em dado momento, tem se criticado muito a Burgani, a mim também, porque eu insisto em declarar as minhas pressuposições.
Como eles são desonestos e não fazem, então eles criticam a gente porque nós faz. Isso é perverso. Isso é perverso. Mas eles são perversos, a verdade é essa. Agora, o que acontece, e me ouçam por favor, eu não estou aqui só porque eu gosto de ouvir a voz. Me ouçam. O que se ensina nas nossas universidades, o que se ensina nos nossos seminários teológicos, é um bolo onde os fatos, as evidências são juntas com as pressuposições, e esse bolo é vendido aos alunos como sendo a verdade. Então isso acontece sim na qualquer universidade do Brasil, começa já no segundo grau. A teoria da evolução é apresentada como fato, e vai aí as pressuposições junto com as evidências, mas ninguém nunca, jamais diz ao aluno que isso aqui é fato, isso aqui é pressuposição. Nunca! Eles apresentam a coisa toda como um bolo. E no seminário a mesma coisa. Os manuscritos é fato, as variantes é fato, mas nunca isso é ensinado. Vai a teoria junta e isso é que é ensinado ao aluno. Um bolo, pacote. Isso é desonesto. Isso é perverso. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. Bom, agora eu vou a outra coisa que deve estar na sua apostila, coisa chamada autoridade do texto sagrado. A teoria de Hort conseguiu, de fato, jogar fora a Bíblia da Reforma Protestante, pelo menos no mundo dos eruditos, a maior parte, realmente, das igrejas cristãs e evangélicas, ou protestantes, como queira chamar, algumas poucas honradas exceções. O que está em jogo é exatamente a autoridade objetiva do texto bíblico. É essa a questão. Ela é ou não é autoritária? A Bíblia tem ou não tem autoridade sobre mim, sobre minha vida? Eu preciso levar em conta ou não preciso? Essa questão é fundamental. Daí é a nossa vida. Na verdade, como já mencionei por alto, a questão da autoridade em si é a questão chave para a existência do ser humano neste mundo. É o que domina o mercado das cosmovisões, das ideologias. Porque a cosmovisão de qualquer já é a mola mestra da tua vida. Quer dizer, a cosmovisão é o conjunto de valores que você abraça. É o conjunto de valores a partir dos quais você interpreta tudo que você vê na vida. Os fatos são os fatos, mas a maneira que você interpreta depende totalmente de sua cosmovisão, seu conjunto de valores. Pode chamar de religião, filosofia de vida, a mesma coisa. A jogada que o outro lado faz, diz, não, questão de criação, isso aí é religião. E a evolução? Não é nem uma religião, é uma superstição, a coisa mais estúpida que já se bolou no mundo. O nada mais o acaso não seria nunca capaz de produzir outra coisa, não ser mais nada e mais acaso. Qualquer criança de 5 anos sabe isso. Para você crer na evolução, você tem que ser um PhD. Só um PhD consegue crer assim na... Desculpem, estou sendo meio chato. Simplesmente não tem nada, absolutamente, é cientificamente impossível a teoria da evolução como origem, explicação de vida. Não existe. Meramente dizem que sim. Você repete uma mentira 1 milhão de vezes, então o pessoal acha que é verdade. Não escuta outra coisa. Nas escolas não se escuta outra coisa. Então as crianças acabam achando que é isso. Não, nunca escutam outra coisa. Richard Dawkins acredita que os símbolos foram
surgiu a raça humana. Sei lá. Não. Simplesmente. O campo magnético é uma coisa que vem sendo analisada assim, medido a força magnética no campo. Essa força vem sendo medida há mais de 150 anos, não me lembro mais quanto. Mas está sendo assim rigorosamente medido. O que se eles descobrem, isso é fato, isso aqui é ciência mesmo, a força relativa da força do campo magnético que está em torno da nossa bola, e sem essa força ninguém vive, a vida é impossível sem essa força magnética, está em declínio. Esse declínio é geométrico, é perfeitamente certo. Quando é geométrico, aí você pode projetar tanto para um lado como para outro lado, se é constante. Se o aclive é constante, você pode projetar. Acontece que no momento, hoje, a força magnética está ficando tão fraca que realmente a nossa vida está ficando cada vez mais complicada. Tem cada vez mais doenças. Agora a gripe não para, todo mundo. E a própria, o que eles alegam assim, nós estamos destruindo aí o ambiente, está tudo mais quente. Olha, você derreter todo o gelo que tem no mundo não vai fazer o mar levantar mais do que algumas polegadas, porque são sei lá quantos milhares de quilômetros quadrados de superfície de mar no mundo. Então, para você levantar uma polegada, então... O que eles não comentam, absolutamente é proibido comentar, é o declínio da força do campo magnético. Por que não? Porque eles não têm uma solução. E nós não temos muitos anos de vida, não. O mundo vai acabar daqui. A vida já está chegando no ponto crítico. Só tem um pequeno... Se você projetar para trás, chegando em 10 mil anos, a força seria esmagadora e a vida na Terra seria impossível. Há 10 mil anos. Literalmente, você projeta a força para trás, então a vida aqui, há 10 mil anos, seria impossível. Eu digo que tem 6.017 anos aqui nós. Então, até lá é suportável. Provavelmente depois também, após o dilúvio, Deus renovou, não sei. Em todo caso, o dilúvio de Noé aconteceu há 4.380 anos, talvez, 70. Destruiu totalmente a superfície. Nós aqui nós estamos em cima de camadas de terra e de rochas sedimentárias. Essas camadas foram deitadas pelas águas de Noé. Ao redor do mundo, você pode ver as mesmas sequências de camadas. As mesmas sequências, moço. Ao redor do mundo. Os curdos, eles têm salas cheias de artefatos da Arca de Noé. Os curdos sabem exatamente onde está essa arca. Porque normalmente fica coberto de gelo, de 20 em 20 anos dá um verão mais forte que derrete e dá para aparecer. Os curdos se entendem muito bem disso. Agora, como Satanás controla totalmente os meios de comunicação, nunca hoje será permitido isso vazar como sendo uma informação verídica. Há um ano ou dois, assim, apareceu uma notícia, que alguém alegava ter descoberto. No dia seguinte, veio outra que autoridades evangélicas negam aquilo. Silêncio. De lá para cá, nunca mais. Então, por que Satanás não pode absolutamente deixar que aquilo vaze? A arca está encalhada a meros 4.000 metros acima do nível do ar. Brasília, mais ou menos 1.200 metros. Quer dizer, se a arca fosse passar por cima de Brasília, estaria 3 quilômetros da água por cima de Brasília. O ponto mais alto do Brasil, o pico da na Neblina, lá, a fronteira com Venezuela, 3.000 e poucos metros. A arca fosse passar por cima do pico da Neblina, estaria 1 quilômetro de água acima daquele pico. Agora, para você flutuar e colocar um barco do tamanho de um
quanto ao comprimento assim, do campo de futebol, e você encalhar a 4.000 metros, por favor, quanta água você precisava para fazer isso, hein? Então o pessoal vem com, não, porque foi uma inundação local, né? Porque foi até, não é? Então me coloque, por favor, um barco a 4.000 metros. Agora, se aquele dilúvio aconteceu de fato, então toda aquela coisa de milhões de anos e blá blá blá, simplesmente fica, obviamente, colocado como estupidez. Todos os fósseis foram criados pelo dilúvio. Sim. Então, assim, olha, o dinossauro X, assim, 1.600 milhões de anos, ou 160 milhões de anos, estupidez totalmente. Tem um irmão em Cristo que é paleontólogo, ele comprou, assim, um trecho da beirada de um riozinho lá perto de Glen Rose, no Texas, o Paluxy River. Lá tem até um parque estadual do dinossauro que tem pegadas de dois tipos de dinossauro assim na laje assim de calcário que faz o leito do rio e tal. Mas ele encontrou, ele mesmo encontrou fósseis diversos assim, Lepidodendron tipo hã? Supostamente eles colocam 400 milhões. Isso na mesma camada com gato pré-histórico, a mesma camada com pé, impressão de pé de ser humano, de diversos tipos de dinossauro, todos na mesma camada. Lá ele comprou o terreno, então ele tem direito. Onde tinha antigamente assim a pegada de um dinossauro atravessando o leito, estava aí na laje que é calcário, né, que é limestone, e sumiu debaixo assim de vários metros de chão. Aí ele pegou lá com o trator e foi abrindo, descobrindo então aquele trilho de pegadas de dinossauro. Exatamente, em cada pegada de dinossauro havia a planta do pé de um homem. O homem seguindo, e como o dinossauro assim gentilmente havia compactado o lodo, aí então ele pisa exatamente a forma da planta do pé, com todos os dedos. Você pode tirar o sapato e colocar teu pé ali e bate perfeitamente, é um ser humano. Só que isso aí ninguém está comentando, não podem comentar. Enfim, as provas assim científicas não é meu assunto aqui. Só que é preciso entender que o que está em jogo, no fundo, é exatamente a questão de autoridade. É essa a questão. Quem tem, se é que tem, e em que condições. Se a palavra de Deus é realmente palavra de Deus, se é inspirada, é infalível, então é de autoridade, então saia de perto. Se por outro lado o Alcorão do muçulmano então. Agora, se não existe autoridade, o que se ensina hoje é que você é Deus, quer dizer, você é único, você resolve. Então cada qual agora está resolvendo por conta própria. E aí então é o caos, né? É o que se vê. Agora vamos à importância, pois, do texto. Vamos começar com Oséias capítulo 4. É muito conhecido. Havemos de nos compenetrar, meus amados irmãos, que isso aqui é vida ou morte. Este exato verso de Oséias é talvez o único que todo mundo conhece. Oséias 4 e verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
prosseguindo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora, por favor. Se Deus vira as costas para os nossos filhos, qual é o futuro que nós temos? Tem futuro? Tem. Isso aqui é sério demais da conta, gente. Isso aqui não é pouca coisa, não. E verso 4, primeiro verso capítulo. Ouvi a palavra de Jeová, vós filhos de Israel. Jeová tem uma contenda, tem. Na terra não há verdade, nem conhecimento de Deus. Então o que se está aqui é a palavra de Deus que está sendo ignorado, desprezado. A falta, pois, de conhecimento aqui que está falando, que está destruindo o povo, exatamente conhecimento da palavra de Deus. Quantas igrejas hoje no Brasil estão pregando realmente a palavra de Deus? Quantas? Não tem 1%. Estou sendo muito generoso. Não tem. Ninguém mais está pregando a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo o autor. Não, algumas poucas exceções. Grosso modo. E com isso, a igreja totalmente impotente para fazer frente àquilo que Satanás está fazendo no país, na cultura. A igreja não tem poder, absolutamente, não está nem aí. Satanás tomando conta. O meu povo está sendo destruído. Mas é claro, você não tem que viver nesse país? Seu filho não tem que viver nesse país? Se tem neto? É aqui que nós estamos, é aqui que nós temos que viver hoje. Agora, isso aqui, por que eu estou? É porque é que eu quero que você entenda como isso aqui é sério. Isso aqui não é uma coisa só para os teólogos, os acadêmicos, os teóricos. Não. Isso aqui é a minha vida, é a tua vida. Eu também te rejeitarei como meu sacerdócio. Se Deus caça o sacerdócio da igreja, como é que fica nós aqui? Se Deus caça o sacerdócio da igreja, o que a igreja tem? A igreja vai fazer o quê? É um clube assim social? Vamos reunir assim dominicalmente, abraçar os irmãos, trocar papo. E o sacerdócio? Se o próprio Deus caçou. Não é uma questão teórica. Isso aqui é vida, é se nós vamos sobreviver ou não. Então, João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E se não permanecer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 32. Mas se você não conhece, se você não permanece, você não é liberto. Você fica sendo chutado que nem uma bola pelo inimigo. Orando ao próprio Pai, em João 17, verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É também a espada do Espírito Santo. Efésios 6:17. Hebreus 4, verso 12 é espada viva e cortante do Espírito. O Espírito Santo que usa. Mas o Espírito Santo é gente fina. Ele não vai esmagar você, ele não vai impor. Você tem que querer. O que foi que Jesus falou com aquela mulher samaritana? O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Deus não quer uma coisa imposta.
Deus não dá cartaz ou procuração a ninguém para dominar a fé ou a consciência de outrem. Que isso seria contra. Você tem que obrigar alguém, você tem que empurrar a goela abaixo, você forçar. Deus não quer isso. Não quer. Deus só quer mesmo o que for Espírito em verdade. Então, Deus não vai forçar. O Espírito Santo não vai forçar a barra, não. Você tem que querer, você tem que resolver. Deuteronômio 32, 46. Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, e despossuir. A palavra não é coisa vã, é, sim, a vossa vida. As nossas igrejas têm que recuperar essa visão. O que nós temos que ensinar e pregar nas nossas igrejas é a palavra de Deus, é a nossa vida. Isso aí que temos que estar fazendo. Aí, na 1 João 2, 15, 17, o que está no mundo não é do Pai. Então, quem ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele. E nós estamos cercados pelo mundo. Então, é uma coisa muito insídua, é uma coisa assim que não, a gente pega com a osmose. A coisa entra pelos poros da pele. Você tem que rejeitar conscientemente. Você tem que rejeitar o mundo conscientemente. Você tem que rejeitar a influência conscientemente. Porque a coisa está nos atacando por todos os lados. Você é atingido mesmo assim, sem entender, por vezes, sem querer. Mas temos que acordar e fazer uma oposição consciente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, ser do Pai ou não ser do Pai, isso é sério, convenhamos. Josué 1:8 vai fazer prosperar o teu caminho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Até hoje. Agora, não diz aqui que você vai ficar rico. Mas prosperar o caminho daquilo que Deus quer para a tua vida, que é aquilo que você, aquilo para o qual você existe, quer dizer, na cabeça de Deus, que Ele me desculpe a expressão. Isso aí você vai realizar, mas unicamente dentro da palavra. De outra sorte, não tem. Agora, antes de prosseguir, só veja, por favor, comigo aqui em Apocalipse, capítulo 21. Aí eu vou prosseguir. Apocalipse 21, verso 5. O que estava assentado sobre o trono. Então aqui é provavelmente Jeová Filho mesmo. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, quer dizer, aí falando com o próprio João, que recebeu este livro. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É Jeová Filho no trono dizendo que essas palavras são verdadeiras e fiéis. Agora pense um pouco só. Uma palavra verdadeira é falsa? Não pode dizer assim. Uma palavra é verdadeira porque é verdade. Não preciso nem não insistir. Se é verdade, é verdade. Jeová Filho garante que o que está aqui é verdade. Depois, fiel.
Uma palavra fiel seria o quê? Quando alguém fala uma coisa de propósito para te enganar, isso é uma palavra fiel? Não. Se alguém está querendo te enganar, não está sendo fiel, não está sendo leal. Não. Uma palavra fiel é exatamente aquilo que... Confiável. Então, Jeová no trono de... Estas palavras, vê que está no plural. Isso aí é o conjunto de cada uma palavra individualmente, ou seja, ajunta as palavras, cada uma individualmente e faz o conjunto das palavras. O próprio Deus, essas são verdadeiras e fiéis. Pode confiar, rapaz, pode confiar. É isso aí. Agora, prosseguindo só um pouco, depois nós vamos ter que parar para o almoço, mas você vê 6 disciplinas então, que tem a ver com, que afetam a autoridade. Eu vou vir só até aqui, aí eu vou pular, depois a gente volta. Mas primeiro então, eu não vou gastar tempo aqui querendo provar a inspiração da Bíblia. Estou dando isso como um pressuposto. Já existem muitos livros e tratados assim, argumentando isso. Na segunda carta de Timóteo 3:16, diz que a palavra é fôlego de Deus, para usar a expressão exata do texto. Porque é ele soprando, é o hálito dele. Então, é que a palavra é mesmo isso. Eu vou ler, que é só isso que não vou me deter aqui. Segunda carta de Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso aí é soprado por Deus. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que isso? Para que o homem de Deus, vai aí mulher também, seja perfeito e perfeitamente instruído, quer dizer, capacitado para toda boa obra. Então, esta palavra serve para ensinar, que vai aí informação, te dá informação. Redarguir, quer dizer, chamar a atenção. Tem aí a verdade e a verdade nos confronta. Espera aí, rapaz. Para corrigir, aí nos leva ao arrependimento. Realmente, é verdade. Depois que você chega a esse ponto, quer dizer, a gente confessa o pecado, aí o Espírito Santo pode levar em frente, instruir em justiça. Tudo isso que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados, capacitados. Então, a inspiração. Se existe um ponto fraco, um ponto nevrálgico na nossa história toda, é a questão da canonicidade. Não estou aqui para enganar ninguém, nem fingir nada. Essa a verdade nua e crua. Por quê? Porque a inspiração tem a ver com a atuação de Deus. Deus é que está fazendo. Deus é que inspira. A canonicidade tem a ver com o ser humano, é o homem que está fazendo, e aí nós sabemos como nós somos, aí nós temos os nossos probleminhas. A canonicidade é o resultado de uma comunidade de fé reconhecer a condição inspirada de algum texto. Então, quando uma comunidade reconhece e declara, ó, isto aqui foi inspirado por Deus, então, para aquela comunidade, aquilo é canônico. Quer dizer, a comunidade reconhecendo uma literatura como inspirada, então está adotando aquela literatura como coisa canônica, coisa que funciona, coisa com peso, coisa com autoridade, coisa que manda. Mas como vamos saber nós
que os 27 livros que estão no nosso cânon do Novo Testamento, como saber que o que Deus inspirou foi exatamente esses 27 livros? Nem mais, nem menos e nem outros. Como saber isso? Quer dizer, o que Deus faz está bem feito, mas e nós quem vai? Você vai confiar nessa igreja? Está doido? Você vê como é a nossa igreja, então a igreja de então era a mesma coisa. Se hoje estamos cheios de problemas, então lá também estamos cheios de problemas. O ser humano não mudou tanto assim. Como vamos nós confiar numa decisão? E você sabe quando é que o cânon foi formalmente definido? Foi no ano de 347, parece que foi ali, um certo concílio. Mas vem cá, 397? Mas Jesus morreu no ano de 30, quer dizer, 3 séculos e meio depois. E nesse meio tempo, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo era o seguinte. Eu vou depois desfilar isto. Está no capítulo 5 do meu livro, que está disponível na internet. Eu tenho uma cópia aqui, mas você não tem, não está na apostila, que é grande. A gente vê que desde o começo, os escritos dos antigos cristãos que nos chegam às mãos, dentro do primeiro século inclusive, estavam citando já material neotestamentário como palavra de Deus em pé de igualdade com o antigo, inclusive os 5 livros de Moisés, Torá. E no ano de 150 mais ou menos, um herege, até o próprio pai dele chamou de herege, Marcion, bolou um cânon truncado. Ele não gostava de certas coisas, aliás, ele andou cortando fora coisas do texto, que ele não gostava de judeu. Agora, você pode não entender e nem sempre gostar, mas os nossos inimigos, às vezes, são amigos. Por quê? Enquanto ninguém contesta o que você acha que crê, então você costuma ter ideias vagas na cabeça. É um fato, isso é fato. Geralmente a gente não para realmente definir rigorosamente o que nós pensamos e cremos e tal, a não ser que alguém nos coloque na parede. Aí nós somos obrigados. Então, se vem aí um inimigo, ou alguém que é contra, e ele nos coloca ele nos desafia, na verdade ele está nos fazendo um favor. Ele está obrigando a gente a pensar, analisar, formular, definir aquilo que nós cremos. Exatamente o que Satanás fez. Uma grande façanha de Satanás no 2º século, levantando o pessoal assim para aviltar o texto. E esse Marcion não somente aviltar o texto, mas ele bola um cânon truncado no ano de 150, 2º século. E o Justino Martins, se uma memória me serve, fala exatamente assim, olha, o que esse pessoal faz, alterando e denigrar e tal, o que eles fazem nos obriga a nós a definir e defender a verdade. Exatamente isso. Então, essa iniciativa de bolar um cânon truncado levou os outros. Peraí, não, assim não. Aí eles definiram para eles o que era. Só que isso aí não consta em nenhum concílio. Isso aí foi uma coisa. Contudo, nos escritos do Irineu, que viveu e trabalhou assim nos últimos anos do 2º século, 180 para 200 por aí, escritos da mão dele que nos chegam às mãos, é um volume
igual, maior que todos os outros antes juntos. Quer dizer, nós temos muita coisa da Lavra Irineu. Não tudo, porque fatalmente ele escreveu outras coisas que não chegam a nós, mas do que chega a nós, ele cita como palavra autoritária cada livro do Novo Testamento, com exceção a 2. E são 2 assim de um só capítulo, parece que é Filemão e Terceira João, coisa assim. E se a gente fosse achar mais escritos, poderia ter citado, mas já está quase. Já tá. No segundo século, Irineu já sabia qual era o cânon. Em algum caso, ele cita cada capítulo, quer dizer, ele tem muita coisa, tem muita coisa. Agora, o que eu vou argumentar aqui é que a melhor prova, ou o melhor argumento a favor do exato cânon que nós temos na nossa Bíblia, quer dizer, o exato Novo Testamento, 27 livros, não mais, não menos, que nós temos, o argumento melhor e mais forte que nós temos em defesa desse exato cânon é a preservação do texto. Por que que Deus preservou aqueles 27 livros e mais nada? Você sabe que hoje em dia estão chegando aí com esse Evangelho de Tomé, Evangelho, sabe lá, de Pedro, blá, 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 blá. É um pequeno detalhe, rapaz. Não existe uma só cópia daquelas coisas em grego. É uma coisa ali na língua copta. Óbvio é que não se trata de coisa inspirada, que fosse inspirado, o inspirador, Deus iria cuidar de preservar. Não preservou. É por isso que eu digo, sim, a menor preocupação de há, que fatal e forçosamente nunca existiu um evangelho de Mateus em hebraico inspirado. Nunca. Por que não? Não existe sequer uma cópia de um Mateus em hebraico. Claro, ele acompanhando Jesus, estava aí rabiscando, estava enchendo cadernos de rabisco, assim, naquilo que Jesus ensinava. Tudo isso era hebraico, e Jesus ensinando hebraico. Ele pode até ter feito uma minuta de um evangelho em hebraico, mas não foi inspirado. O Espírito Santo, agora você vai passar para o português, para o grego. Nós temos mais de 1.700 cópias de Mateus em grego. De Mateus em hebraico, 0,00. Então, nunca houve um Mateus hebraico inspirado. Assim como nunca houve um Evangelho de Tomé inspirado, e nem também de Pedro, e nem de Blá, e nem de Má. Não tem? Então, esse pessoal, hoje em dia, pessoal, isso aí é só para, isso é para faturar, só isso. Isso é só para faturar. Isso aí pode desprezar. Essas coisas todas simplesmente não têm força maior. Agora, durante várias horas eu vou desfilar as provas que mostram que efetivamente Deus preservou os 27 livros que nós temos como nosso cânon neotestamentário até os nossos dias. Eu vou fazer isso porque é exatamente aí que repousa a nossa confiança, a nossa autoridade. E, já disse e torno a dizer, no meu entender, é o nosso melhor argumento em defesa da exata seleção de livros. Agora, estou encerrando, mas só convido a atenção para 1 Crônicas, capítulo 16, e verso 15. Você vê aqui vários textos. Aí vai Salmos, a Isaías, Mateus. Eu só quero agora ver 1 Crônicas 16, e verso 15. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações.
a palavra que prescreveu para 1000 gerações. Você já parou para calcular aquilo, hein? Quantas gerações já houve de Adão até aqui? Primeiro você tem que definir o que seria uma geração, né? Vamos botar assim, só para efeito de raciocínio, vamos botar 20 anos. Uma geração é 20 anos. E se o mundo foi criado há 6.000 e pouco, então de Adão até aqui, quantas gerações já houve? Não mais do que 300. Isso calculando geração de 20. Só que lá atrás a geração era muito mais do que isso. Se de Adão até aqui não houve mais do que 300 gerações e a palavra é para 1000 gerações, então aperte o cinto. Ainda tem chão pela frente. Brincadeira de lado, eu entendo que Deus está dizendo, ó, isto aqui é até o fim do mundo. 1000 gerações, quer dizer, fim do mundo. Tem um texto em Salmo, me esqueço do exato, quer dizer, para sempre, ó Deus, a tua palavra está depositada no céu. Para sempre, tá? Para sempre. Agora, por favor, não estou aqui fazendo isso à toa. Deus deu uma palavra lá atrás para 1000 gerações. Tá. Se você está querendo, o próprio Deus então, está querendo dirigir uma palavra para um certo indivíduo num momento e só, ele precisa escrever isso? Não, basta falar. Uma palavra profética, ó, se é só para você, se neste momento e fim, não precisa escrever. Agora, você quer uma coisa que vai alcançar gerações após gerações, tem que ser escrito, de outra sorte não funciona. Quando eu morava com os índios apurinãs, eu procurava ouvir lendas assim que eles tinham. Eu escutava um velho daqui, um velho dali. A mesma lenda não batia nunca. Do jeito que um velho contava, não batia com o jeito que o outro velho contava. Porque nunca a língua deles foi escrita. Eu é que escrevi pela primeira vez a língua deles. Então, a tradição deles era sempre oral. E quando a coisa é de boca, aí, paciência. Não há como você segurar detalhadamente. Só escrito. Mas vem cá. Se Deus, 1000 gerações, mas aqui é só a 30ª. 30ª? Não. Hã? 30ª. Obrigado, eu nunca falei isso antes. Se Deus quer essa palavra para nós aqui hoje, estamos dentro das 1000 gerações, nós estamos. Hoje, o que Deus tinha de fazer fatalmente através dos últimos séculos? O que ele tinha de fazer? Tinha que preservar, ué. Claro. Se Deus quer que você tenha e eu tenho, nós aqui vamos ter hoje, é porque Ele preservou durante esse tempo todo para que chegasse até aqui hoje. Isso aí chama-se de preservação. Eu vou provar por A mais B mais C mais D mais E mais F mais J mais K mais M mais Q. É isso aí, meu.